Suas ações podem desencadear coisas inesperadas na sua vida, que podem mudar o rumo de tudo. Um jovem e dedicado médico, Dr. David Stephan, se casa aos 18 anos e constrói uma vida exemplar cheia de conquistas, onde se tornou um cardiologista de sucesso. Mas 25 anos depois, coloca tudo a perder ao conhecer uma jovem 25 anos mais nova que ele. Isso desencadeia uma série de acontecimentos: tiro, assassinato e mistério. Uma vítima e muitas perguntas, mas o final vale a pena ser visto. Então pega seu lanche e senta que eu vou te contar. E aí, aqui é Gabriel Windes, quero agradecer a todos os inscritos pelos comentários, eu sempre respondo todos. Confere a sua inscrição e ativa o sininho de notificação. Ai, que demais, pô. David Stephan nasceu dia 2 de abril de 1942 e Karen nasceu dia 29 de setembro de 1944. Os dois nasceram na Carolina do Norte. O casal se conheceu jovem e David Stephan e Karen se casaram em 1960. Ele tinha apenas 18 anos e ela 16 anos. Karen se dedicou à família e David focou nos estudos e se tornou um cirurgião cardíaco muito conhecido. Eles tiveram 2 filhos, um menino e uma menina. O tempo passou e estavam casados há 25 anos e moravam na Geórgia, quando David foi convidado a abrir uma clínica cardíaca em Huntsburg, no Mississippi. Era a oportunidade de sua vida e ele certamente não perderia. Dr. Stephan ganhou o respeito de seus colegas cirurgiões e uma profunda admiração de outros membros da equipe, incluindo a enfermeira Dixie String. Estava sempre disposto a ajudar toda a sua equipe. E a clínica crescia e da mesma forma cresceu o papel de Karen Stephan na comunidade. Era a família modelo para Harrisburg, e foi aí que Stephanie Kennedy entrou para a equipe do Forest General Hospital. Nesse instante mudaria tudo para o Dr. Stephan. Stephanie cresceu na pequena cidade de Bogalusa, Louisiana, cerca de 1 hora de Harrisburg. Considerada muito bonita no ensino médio, Stephanie se casou aos 17 anos e se mudou para Harrisburg, onde teve 2 filhas. Ela se formou em enfermagem no começo dos anos 90 e ao chegar no hospital se destacou porque era brilhante e muito bonita. Dix era responsável por treiná-la. Ela considerava Stephanie muito competente e bonita, mas não gostava de suas atitudes. Ela afirma que ela teria chegado nela e dito: "Não estou muito interessada em enfermagem, eu vou pegar um médico para mim." Dix então diz: "Mas você não é casada?" E ela diz: "Isso pode mudar." Fica claro que seu interesse era puramente financeiro. Stephanie então se interessa pelo Dr. David, um homem 25 anos mais velho que ela. E em maio de 1994, Stephanie Kennedy e o Dr. David Stephan começam a ter um caso. E ela não tinha limites. Anunciou para todos no trabalho sobre o seu relacionamento com David. Cerca de 6 meses depois que o caso começou, Karen Stephan, a esposa de David, ficou sabendo. Ela ficou arrasada, todos aqueles anos se dedicando à família, uma dedicação diária. Mas depois de conversarem, David prometeu que terminaria com Stephanie. Mas 3 meses depois, em fevereiro de 1995, o telefone tocou na casa de David e Karen Stephanie. Isso causou muita desconfiança e David decidiu sair de casa para as coisas se acalmarem. Quando David estava indo para o carro, Karen pega uma das armas da casa e correu para a garagem atrás dele. E chama seu nome para ele se virar e vê-la segurando a arma em sua boca, para que ele não fosse embora. Ela pensava que ele iria embora para sempre. E ao sair correndo, ela caiu e a arma disparou. Karen foi levada ao hospital às pressas, e no caminho para o hospital, ela disse para os policiais que foi um acidente. A bala atingiu a sua espinha, e ela iria sobreviver tetraplégica e com respirador. 2 meses depois, o respirador falhou e ela teve morte cerebral. Em menos de uma semana, em 28 de abril de 1995, Karen Stephan morreu. David chegou em sua filha e contou que ainda estava saindo com Stephanie e que não conseguiria ficar sozinho. E 1 ano depois, em 1996, ele se casou com sua amante Stephanie. Mas em pouco tempo, os problemas de saúde começaram a aparecer e isso começou a afetar o seu relacionamento.
e o seu trabalho também. A cidade não via bem esse casamento porque conhecia as circunstâncias que tinham começado. E Stephanie não foi bem aceita pela alta classe da cidade. Já no começo do casamento, Stephanie já começou a gastar, aproveitando de cada benefício que vinha com seu marido médico. Ela construiu uma casa que custou $600 mil. Eu fiz uma estimativa em um site baseado em poder de compra, seria equivalente a $1.148.000, o que daria quase R$6 milhões. Stephanie se gabava para suas colegas de sua casa. Ela, antes brilhante, se tornou rude, grossa e até vulgar. Os problemas de saúde de David foram se agravando. E agora Stephanie não trabalhava mais, estava em casa e o dinheiro começou a faltar. No primeiro ano, ele sofreu um aneurisma cerebral e Stephanie quebrou o quadril e foi diagnosticada com problemas no aparelho digestivo. Logo, David começou a tomar insulina para sua diabetes, uma doença que vinha lutando contra há anos. E também lutava contra a hepatite C desde os anos 80. Essas doenças foram se agravando e afetou o fígado, e ele foi obrigado a encerrar sua carreira cirúrgica em junho de 2000. Stephanie não trabalhava mais, e agora o salário, que costumava ser mais de $50 mil por mês, diminuiu consideravelmente. Stephanie até reclamou com Dixie, falando que talvez tivesse que voltar a trabalhar, porque o dinheiro só estava saindo. Então David foi colocado em uma lista de transplante de fígado. Segundo a filha de David, ele começou a colocar limites nos gastos de Stephanie, e ela não teria ficado muito feliz com isso. Em 1999, o casal teria feito terapia, mas David teria considerado o divórcio quando a saúde dele começou a piorar. Apesar de tudo, o casal era visto como uma família feliz. Eles apareceram em um programa de TV local para aumentar a conscientização sobre doação de órgãos. Nos primeiros meses de 2001, Stephanie começou a alertar os amigos e os familiares de David. Ela disse que ele estava muito deprimido e com pensamentos suicidas. Dia 1º de maio de 2001, a cidade de Hultsburg, com 45 mil habitantes, começou como muitos dias de primavera no sudeste do Mississippi. O clima, que agora era quente, podia ouvir os pássaros cantando. David e Stephanie descansavam em uma casa isolada em Lake State Drive. O Dr. David, com 59 anos, estava com problemas de saúde e tinha que tomar insulina periodicamente por causa de sua diabetes. E tinha desenvolvido problemas hepáticos muito sérios. O seu fígado já não funcionava como antes. Stephanie arrumou sua filha para ir para a escola e se deitou. Às 11 horas da manhã, a babá do casal estava saindo e ela ouve um ronco estranho vindo do quarto. 2 horas depois, quando a babá voltou, a casa estava completamente silenciosa. Mas o silêncio não duraria muito. Minutos depois que a babá voltou, Stephanie saiu do quarto chorando histericamente, falando que David estava morto, e imediatamente chamou a polícia. E menos de 1 hora depois, o legista do condado de Forest, Butch Benedict, chegou na casa do casal, lugar onde ele já esteve em ocasiões diferentes. O legista chegou e, como ele era amigo da família, abraçou Stephanie e disse: "Sinto muito por isso." Stephanie não fez nenhuma declaração sobre a morte do seu marido. Então o legista presumiu que David morreu de causas naturais. Todos sabiam que o Dr. David Stephanie tinha alguns problemas de saúde e que o fígado não estava bem, e por isso estava na linha de transplante de fígado. Então não havia motivos para desconfiar de nada. Enquanto esperava pelo carro funerário, Stephanie queria que Benedict a ajudasse a tirar a bomba de insulina de seu marido, que estava no bolso dele. Era uma nova bomba que tinha sido comprada recentemente, para que ele não precisasse mais das insulinas que ele mesmo aplicava. Isso deixou curioso o legista. Será que uma nova bomba teria causado uma overdose de insulina ou algo assim? O dispositivo tinha uma memória interna alimentada por bateria, que registrava cada dose. Ele então ajudou Stephanie a tirar a bomba. Ela abriu e tirou os frascos, colocou no bolso e tirou as pilhas. E Butch não desconfiou de nada. Não tinha muitas informações sobre o funcionamento da bomba para notar alguma coisa suspeita. Então, nesse momento, chegou os agentes funerários. E Butch Benedict passou instruções para extrair os fluidos do doutor, que era um procedimento padrão. Na manhã do dia seguinte, a filha do primeiro casamento, Dr. David,
Kristen Stephens chegou na casa e foi imediatamente ao quarto onde o pai tinha morrido. Ela queria sentar na cama e pensar um pouco sobre seu pai. Mas chegando no quarto, ela se deparou com todas as anotações financeiras de seu pai em cima da cama. Stephanie estava avaliando sua situação financeira, algumas horas depois da morte do seu marido. Essa era sua preocupação? A filha de imediato acha aquilo um tanto quanto estranho. No dia 5 de maio de 2001, David Stephanie foi sepultado, mas antes do legista emitir o atestado de óbito oficial, ele precisava dos resultados do laboratório criminal estadual sobre os fluidos que haviam retirado do corpo de David. Cerca de 3 semanas após enviar as amostras, o telefone do legista toca. Era do laboratório criminal e fazia uma pergunta para Butch Bennett sobre a droga que foi encontrada lá. Os exames de sangue mostravam altos níveis de um poderoso anestésico chamado etomidato, uma droga de ação rápida que geralmente só era usada durante uma cirurgia. O laboratório perguntou se ele teria feito alguma cirurgia, e ao verificar, ele constatou que o Dr. David não teria feito nenhuma cirurgia naquele dia ou no dia anterior, o que significava que tinha alguma coisa errada. Ele então imediatamente alertou as autoridades de que não havia sido causas naturais e que esse anestésico poderia ter sido a causa da morte, sendo assassinato. A suspeita mais provável seria Stephanie Stephens. Butch Bennett precisava fazer algumas perguntas para Stephanie, mas antes que ele entrasse em contato com ela, Stephanie Stephens ligou para ele. Ela estava curiosa sobre o atestado de óbito, do que precisava para receber sua herança. Ele disse que só estaria esperando os resultados de toxicologia voltar. Ela então perguntou: "Você tirou sangue?" Era uma pergunta muito incomum para uma mulher em luto. A polícia começa as investigações e a cada passo as evidências indicavam que Stephan não era somente uma viúva. Mas segundo as informações que tinham até o momento, devido às alegações de Stephan, ele teria se matado porque vinha tendo pensamentos suicidas. Mas sua filha não sentiu nada disso vindo dele. Na verdade, uma noite antes dele morrer, ela teria conversado com ele e ele estava muito bem. Rusty Case foi o detetive que ficou responsável pela investigação da morte do Dr. David Stephens. O anestesiologista do Forest General Hospital, Joey Campbell, disse para Case que o etomidato é um sedativo de ação muito rápida, usado somente durante cirurgia. Mas isso não mataria David, só deixaria ele com sono, muito sono. Dia 1º de junho de 2001, um mês depois da morte de David Stephan, o detetive Case e o legista Butch Benedict foram na casa da viúva para conseguir algumas respostas. Sentaram junto com Stephan e disseram: "Esses são os resultados, mas temos uma dúvida. O etomidato foi encontrado no sistema de David." Ela perguntou: "O que é isso?" Porque uma enfermeira que trabalhava na unidade de cuidados pós-cirúrgicos do Forest General Hospital, uma enfermeira cirúrgica, não saberia o que era esse anestésico. Isso foi como acender um fósforo em uma piscina de gasolina. Se já estavam desconfiados de Stephanie, isso era uma confirmação de que tinha alguma coisa errada. O que tinha sido considerado uma morte natural por doença hepática estava começando a parecer mais um assassinato, talvez motivado por ganância. O detetive Case e o legista Butch Benedict decidiram que só haveria uma coisa a ser feito para ter as informações que precisavam. Não conseguiram uma ordem judicial para desenterrar o Dr. David e fazer uma autópsia completa. E 2 meses após seu funeral, em julho de 2001, foi exumado o corpo de David Stephens. A primeira coisa que olharam foi o fígado e tiveram certeza que não foi o motivo de sua morte. Então verificaram todo o corpo para saber onde poderia ter sido aplicado o etomidato. E o único local que eles encontraram que poderia ter sido aplicado era o lugar onde era aplicada a insulina. E as notícias corriam por toda a cidade. Estavam todos falando sobre esse caso. Era como uma novela da vida real. Então, com todos os novos exames, encontraram outra droga.
era o atracúrio, um agente paralisante usado para interromper a respiração para que um transplante de coração ou outra cirurgia torácica pudesse ser realizada. Mas se um paciente medicado com atracúrio não for colocado um respirador, ele sufocaria imediatamente. O caso começa a ter mais indícios e provas que foi um homicídio e não um suicídio. E como Stephens era a única pessoa com o marido quando ele morreu, ela era sem dúvida a principal suspeita. Eles precisavam cavar mais fundo e conseguir mais provas. O investigador procurava provas da motivação e encontrou algo que poderia ser o que precisava. Ele descobriu que David tinha um plano de compensação com a MetLife. Era um salário que estava retido para que ele pudesse receber no valor de $732 mil, que daria mais de R$1.300.000 hoje, convertidos R$6.700.000. Esse valor foi colocado em um fundo de poupança. MetLife recebeu um pedido de pagamento que parecia ter sido assinado por David dia 30 de abril, um dia antes de sua morte. Mas Case verificou e percebeu que a assinatura parecia ser uma falsificação. MetLife nem tinha enviado o formulário pelo correio até dia 1º de maio, o dia em que David morreu. Cada dia que se passava, o detetive Case conseguia mais provas para prender Stephanie. Mas a viúva não estava muito preocupada por ser a principal suspeita. Alguns meses após a morte do Dr. Stephens, Stephanie, de 34 anos, começou um relacionamento com Chris Watts, de 29 anos, em junho de 2002. Stephanie recebeu uma quantia de $80 mil, o que daria $140 mil ou R$700 mil. Stephanie pegou o dinheiro junto com seu namorado, Chris Watts, e se casaram no estilo Vegas. Levaram 2 amigos de Stephanie junto, e ela pagou toda a viagem. Em 4 semanas, eles gastaram todo o dinheiro. Em setembro de 2002, 2 meses após ter voltado de Las Vegas, e 1 ano e meio depois da morte do Dr. David, o detetive Case prendeu Stephanie por tirar a vida do seu marido. Após tentar várias vezes sem sucesso recuperar o seu quadril quebrado, agora presa, Stephanie agora chega com muletas mancando na prisão. Os amigos de Stephanie se voltaram contra ela e um deles disse que quando eles estavam em Las Vegas, ela teria confessado ter matado o marido. Estava prestes a ser julgada e durante o processo ela parecia gostar de toda aquela atenção da mídia. Uma decisão do tribunal permitiu que o julgamento de Stephanie fosse o primeiro julgamento do júri de Mississippi a ser completamente filmado. Dia 10 de setembro de 2003. A promotoria começa colocando suas acusações. Ela tinha que provar que Stephanie teria aplicado as drogas em David através da bomba de insulina, sabendo que isso mataria, afinal ela era enfermeira, e que seu motivo seria receber uma boa herança de mais de $1,5 milhões, o que daria hoje em 2023, segundo o site que já mencionei, baseado em poder de compra, daria $2,5 milhões. A defesa argumenta que não haviam provas que ela tinha aplicado as drogas nele. O amigo de David disse no tribunal que ela provavelmente estaria testando quanto seria a dose necessária para sedá-lo, porque ele sempre ia na casa dele tomar café, e um dia antes dele morrer, ele foi e dormiu enquanto estava conversando com ele, o que era muito incomum, e isso tomando café. A próxima testemunha era o anestesiologista Joey Campbell. Ele estava ali para dizer se era possível trocar as drogas de uma bomba de insulina. Ele afirmou que era muito fácil trocar e que ninguém saberia. A promotoria trouxe um argumento forte de que, como o Dr. David estava dormindo, não teria como ele ter aplicado a segunda droga em si mesmo. Então ele não poderia ter cometido um suicídio. E a droga teria sido aplicada por volta de 11 horas, o que se encaixa com o depoimento da babá. E chamou a atenção do júri para o fato de Stephanie ter tirado a bateria da bomba após a morte do marido, o que sugeria que estava cobrindo seus rastros. Porque se esse equipamento ficasse muito tempo sem bateria, não seria possível olhar a memória do aparelho para provar o uso da bomba. Agora a promotoria precisava mostrar a motivação do crime. Então mostraram a assinatura falsificada do valor a ser recebido pela empresa MetLife. Era prova que Stephanie estava atrás do dinheiro de David. Durante o julgamento, a defesa admitiu o fato de ter assinado a documentação para receber o dinheiro. A promotoria então chamou a principal testemunha de acusação, Karen Burnett, amiga que tinha ido ao casamento de Stephanie em Las Vegas.
O depoimento de Karen trouxe uma evidência direta e não circunstancial contra Stephanie. Ela disse que Stephanie tinha contado que o marido tinha dito que queria morrer e que tinha pedido a ela para ajudá-lo e que nesse momento ela teria injetado as drogas. Isso poderia atrapalhar a acusação com a alegação de suicídio assistido. Mas antecipando algum argumento da defesa de suicídio, a promotoria coloca na mesa uma evidência que mostrava claramente que o médico estava muito bem antes de sua morte. Tinha um formulário onde ele falava sobre as suas metas de condicionamento físico do dia anterior à sua morte, porque estava se preparando para o transplante e estava de bom humor. Stephanie não quis se pronunciar em sua defesa. Era um direito dela. Mas se ela era inocente, por que ela não quis falar? Foram apresentadas várias testemunhas, tanto de acusação como de defesa. E a filha de David, ao ser questionada sobre a possibilidade de suicídio, nega veementemente. Ela disse que isso não era uma possibilidade para seu pai. Para quem conhecia ele, saberia. Ele estava muito bem. Durante a deliberação, Stephanie não demonstrava estar nervosa. Apesar de escolher não se pronunciar no tribunal, ela falou para a mídia que era inocente. Após ser apresentado tudo, era a hora do júri apresentar sua decisão. Após 2 horas, o júri, formado por 12 pessoas que nunca tinham ouvido falar do caso, julgou. O veredito foi dado. Stephanie foi considerada culpada por homicídio e, em frente ao juiz, recebeu a sentença de perpétua. Kristen Stephanie ficou aliviada por saber que a mulher que tirou a vida do seu pai estava atrás das grades. O detetive Keys, o legista, os amigos e pessoas próximas ficaram aliviados com o resultado, tendo certeza que a justiça foi feita. Christine disse: "Você sente muita raiva de alguém que basicamente tirou 2 pessoas de sua vida e depois que a justiça foi feita? Então finalmente você pode sofrer." Acho que esse processo está apenas começando para mim. Comenta aqui embaixo, você acha que realmente foi ela ou não? E a sentença foi justa? Obrigado por chegar até aqui, ativa o sininho de notificação e até o próximo Dia Sombrio.